Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de novembro de 2024, 8 horas da manhã no horário do Brasil, no horário do Rio de Janeiro, 1 hora da tarde aqui em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um bombardeio russo com vários drones aqui contra a Ucrânia, principalmente aqui em Kiev. Natural, agora que eu voltei aqui para Kiev, eu já estou em Kiev novamente, os russos voltaram a lançar os drones aqui contra a cidade de Kiev, né? Aliás, saiu uma notícia no Globo dizendo que a Ucrânia apagou a luz por conta de medo de bombardeio ontem. E, bom, eu tô aqui, eu não vi isso não, tá? Se cortaram a luz, foi muito pouquinho durante a noite, de forma que eu estava dormindo e nem vi acontecer, porque até aqui, em momento algum, eu tive dificuldade com energia elétrica ou internet aqui na Ucrânia, né? Bom, a gente tem informações da linha de frente que são extremamente preocupantes. Para os russos de um lado, para os ucranianos do outro. Os russos aqui em Kursk estão fazendo uma grande ofensiva tentando retomar Kursk, mas estão tendo enormes problemas, um monte de gente, um monte de russos mortos e nenhum avanço real que eles conseguiram ali. Ou seja, a situação ali em Kursk está amplamente favorável para a Ucrânia, a situação realmente complicada para os russos ali. Porém, aqui na região de Kurakhov, a situação está complicada. Kurakhov, como vocês podem ver, de fato os russos têm avançado bastante e o avanço russo aqui a norte de Kurakhov é bastante arriscado. Arriscava cortar justamente a H15 ou N15, que é a rota de saída dos ucranianos daqui. Então os ucranianos precisaram alagar quebrar essa represa aqui para alagar esse rio aqui na região, justamente para impedir o avanço russo por aqui, na tentativa de retirar os ucranianos que estão aqui na região de Kurakhov, né? Nessa altura, não há mais condições da Ucrânia manter Kurakhov, certamente vai ser mais uma cidade que eles vão entregar e vão recuar os soldados ucranianos que estão aqui nessa região, né? Então é o que a gente prevê que vai acontecer, mas a situação aqui está bastante complicada, corre o risco realmente ainda de cerco das forças ucranianas aqui em Kurakhov, infelizmente. A perda da cidade em si já não é mais tão crítica, uma vez que Kurakhov era muito importante exatamente para manter a defesa dessa região aqui de Vuhledar. Uma vez que Vuhledar já caiu, meio que Kurakhov ficou sem sentido, mas não deixa de ser uma perda significativa para a Ucrânia aqui, esse avanço russo nessa região, né? E a situação está realmente dramática por aqui também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Em Caminho de Paca Tatu Caminha Dentro, Felipe Cardoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vendo aqui a situação dos drones na Ucrânia, teve mais uma grande quantidade de drones aqui, foram 110 drones Shahed lançados de ontem para hoje contra a Ucrânia, dos quais 106 foram derrubados, 46 pela defesa aérea regular e 60 por guerra eletrônica, por sistemas de guerra eletrônica. Teve também 2 mísseis Ra-59 que não foram derrubados e um número não conhecido ainda de mísseis S-300. Né? S-300 são mísseis originalmente de defesa antiaérea, mas que os russos adaptaram eles para serem usados terra-terra e têm usado isso com muita frequência também, esses mísseis, né? Infelizmente os russos têm uma grande quantidade desses mísseis, justamente por isso que foi uma mudança, que eles partiram para essa mudança, para transformar esses mísseis para terra-terra, porque eles têm um estoque quase infinito desses mísseis S-300. A questão só é o alcance deles, que não é muito longo, tá? Então, tipicamente, os russos usam esses mísseis em ataques nas regiões de fronteira aqui, né? Bom, os drones foram lançados na região de Sumy, na região de Dnipro e também aqui em Kiev, né? Foi a maior parte dos drones que teve de ontem para hoje. A gente teve algumas informações de ontem, né, que dizem que os ucranianos fizeram ataques em Moscou com vários drones na região de Briansk e Moscou, tá? Então teve também ataques contra Moscou, mas a gente não tem informações de nenhum grande objetivo atingido por lá. Além disso, saiu essa informação aqui no G1, dizendo que a Ucrânia colocou o país no escuro diante da ameaça de ataque russo em larga escala e coisa e tal. E claramente se trata de um exagero russete, né? O G1, vocês sabem, a Globo é totalmente russete, totalmente a favor dos russos, lambe mesmo Putin o tempo todo.
Aqui, o governo ucraniano cortou energia de forma preventiva após rumores de que a Rússia faria um ataque em larga escala em cidades da Ucrânia, né? Então aqui, a ameaça de um grande ataque da Rússia fez o governo ucraniano cortar a energia de grandes cidades e colocar o país inteiro em alerta máximo nessa segunda-feira. Cara, alerta de ataque aéreo, eu vou te falar um negócio, tem todo dia aqui, todo dia tem alarme, um dia que não tem um alarme de ataque aéreo é até estranho, fica até estranho. Hoje cedo teve, pouco antes de eu gravar o vídeo, estava tendo um ataque de alarme de ataque aéreo aqui, aqui em Kyiv, né? Aí aqui, durante a madrugada, sites e blogs pró-Rússia começaram a noticiar que aviões militares russos estavam ensaiando bombardeio e coisa e tal, e a Ucrânia determinou corte de energia preventiva e sirenes soaram em todo o país. De novo, sirenes soam em todo o país, todos os dias. Na capital Kyiv, os moradores tiveram que se abrigar em estações do metrô no início da manhã. No início da manhã de ontem, pelo que ele está falando. No início da manhã de hoje, de novo. Também teve alarme hoje também, né? E cortaram a luz. Olha só, se cortou a luz foi uma coisa muito pequena e durante a noite, que eu nem percebi, devia estar dormindo, cortaram a luz e eu não percebi, porque eu não vi luz cortada em momento algum quando eu estava lá em Odessa ontem, e também hoje cedo aqui em Kyiv, nada de luz cortada, né? Ou seja, um exagero. Não estou dizendo que não tenha acontecido, tá? De fato, a Ucrânia costuma apagar a luz das cidades, porque se for um bombardeio com bombas cabe, isso pode dificultar o trabalho dos russos, né? Pelo menos eles têm mais dificuldade de achar as cidades. Então, isso pode ter acontecido realmente o corte de luz em algumas cidades, mas não foi essa coisa toda do país inteiro escura e coisa e tal. Se foi coisa de 20, 30 minutinhos em que estava o risco de bombardeio, e daí fizeram esse tipo de coisa, né? Aqui, ó. Cortes de energia foram introduzidos na região de Kyiv, Odessa, Dnipro e Donetsk. Dnipropetrovsk era o nome antigo da cidade, o nome da cidade atual é Dnipro. Kiev era o nome antigo Kiev era o nome antigo da cidade, o nome correto é Kyiv. Kyiv, Odessa, Dnipro e Donetsk. Ok, eu estava em Odessa, vim para Kyiv. Não vi falta de luz em nenhuma das duas. Enfim, só para vocês saberem que tem um certo exagero nessa notícia do G1 aqui. Quanto aos ucranianos irem para as estações de metrô em caso de ataque aéreo, isso é o procedimento normal, na verdade, né? Eles vão sempre que tem o ataque aéreo. Vamos falar sobre a linha de frente, porque tem algumas novidades, algumas boas e algumas não tão boas, tá? A novidade boa, a gente tem aqui os ataques russos em Kursk. Os russos estão fazendo uma grande ofensiva ali em Kursk, tentando retomar Kursk, mas não conseguiram nada não aqui, ó. 5 assaltos inimigos em Novoivanivka, na região de Kursk, foram repelidos pelos ucranianos, né? Foi um dia difícil na região ali. Novoivanivka fica bem aqui no centro de Kursk. Um total de 29 unidades de veículos armados estiveram envolvidos nisso, mas felizmente, no final das contas, não conseguiram avançar, né? Tem aqui uma descrição do Kriegsforscher, que é um soldado que está lutando pelo Batalhão Internacional, que está lá em Kursk, e falando aqui, hoje, dia 11/11, 4 ataques aconteceram no meu flanco, só no flanco dele lá. Depois de uma breve pausa, os russos recomeçaram lá o ataque. No dia 9/11, eles usaram 4 blindados e de alguma forma chegaram às nossas posições, mas quando desmontaram, a gente atacou contra eles, destruímos um dos tanques. De alguma forma, 2 dos nossos tanques estavam voltando de uma tarefa, os russos não viram eles e assim conseguiram destruir os inimigos ali. Então, no dia 8, foram 3 blindados destruídos, 3 BMP-3, 2 BMD-2, 1 Armat, 3 ou 4 BTRs, ou seja, um monte de blindados aqui e mais 2 tanques, né? No dia 9 foi mais um tanque e 2 blindados aqui e continua o ataque, ou seja, ele está descrevendo aqui todos os ataques que aconteceram ali na região e no final das contas não teve nenhum dano significativo ali, os russos não conseguiram avançar, um monte de mortes sem nenhum avanço, né? Os russos também tentaram fazer um ataque através do rio Psel. Está aqui os russos tentando fazer o ataque ali na região e os ucranianos atingiram eles ali e acabaram destruindo os russos todos ali nessa tentativa russa de ataque. Isso tudo aqui na região de Kursk, né? O Andy Schneider está colocando a informação aqui que a contraofensiva russa na região de Kursk se transformou num desastre em termos de perdas de homens e equipamentos. Por 3 dias, os russos têm conduzido uma grande contraofensiva na região de Kursk para tentar retirar as tropas ucranianas ali da região,
mas sem nenhum sucesso, né? Aqui tem algum ataque está acontecendo aqui, outro ataque está acontecendo aqui, mas de forma alguma eles conseguem avançar nem de um lado nem de outro, né? Tropas russas sofreram perdas enormes e só foram capazes de recapturar 2 pequenos vilarejos de Pogrebsk e Darine, vilarejos pequenos que não fazem diferenças do ponto de vista estratégico, né? Um russo disse, é um matadouro e nós somos o gado. E aqui tem várias imagens, aqui ele coloca várias imagens dos ataques acontecendo ali na região de Kursk, e os russos sendo destruídos por ali, né? A visão que a gente tem realmente é de um sucesso muito grande dos ucranianos ali na região de Kursk. Eles têm conseguido avançar bastante coisa. Aqui tem mais imagens aqui de destruição de russos pelos ucranianos, né? Mas aqui já é outro lugar. Aqui já é na região de Pokrovsk, tá? E ali é que a gente tem um problema. Aqui a situação nessa região aqui de Kurakhove ficou realmente crítica. A gente vem avisando já há algum tempo o risco de fechar o cerco nessa região aqui. Kurakhove tem uma grande quantidade de tropas ucranianas aqui, essas tropas precisam se retirar de lá. A essa altura, com essa configuração da linha de frente, não há mais o que se fazer em termos de defender a cidade, a não ser preparar a saída das tropas da cidade. Essa área em vermelho aqui, ela está exagerada, os ucranianos conseguiram retomar parte das coisas aqui, mas o fato é que com esse avanço russo ao norte de Kurakhove, ficou insustentável a presença ucraniana aqui, né? E parece que isso já é o que os ucranianos estão fazendo. Então, aqui os russos conseguiram chegar em Downy. Downy é essa cidadezinha aqui, ó. Downy é essa cidadezinha pequenininha aqui, que fica ao sul de Kurakhove, ou seja, arrisca eles cortarem a comunicação entre as tropas que estão em Kurakhove e as tropas ucranianas que estão nesse monte de cidadezinha aqui. Tem um monte de tropas ucranianas por aqui também, ainda fazendo a defesa nessa região, né? Essas tropas todas agora vão precisar fazer um recuo aqui ordenado para evitar a perda de tropa e perda de equipamento nessa região. Não tem mais o que fazer nisso daqui. E esse pessoal daqui, eles têm basicamente só essa rota aqui para saída da região, né? A N15 que tem aqui nessa região é o ponto de saída deles em direção a Andrivka. A situação ficou tão complicada aqui que os ucranianos explodiram essa represa aqui justamente para alagar esse rio e evitar que as tropas russas que estão aqui no norte possam chegar a Kurakhove aqui, né? Então a gente tem aqui, essa aqui é a imagem dos russos que estariam chegando já em Downy, segundo o Julian Hoski, é um comentarista de guerra alemão, né? Então ele está colocando aqui os russos já chegando aqui, e isso tornando Kurakhove totalmente insustentável no final das contas, né? Aqui é a imagem da explosão da represa ali naquele reservatório, justamente para a água sair para o rio ali e acabar impedindo o avanço das tropas russas, né? Então, aí, a explosão que aconteceu ali, isso vai alagar o rio jusante ali da região e deve dificultar as tropas russas. Foi uma explosão controlada, tá? Os ucranianos já tinham planejado isso, provavelmente faz parte das ações defensivas dos ucranianos ali, esse tipo de ação no reservatório. Mas é o que eu falo para vocês, esse tipo de ação é uma ação para dificultar o avanço russo, né? Significa que os ucranianos sabem que vão ter que sair dali, eles não têm como manter essa posição, né? Aqui, ó, no momento da explosão da represa de Kurakhove, foi pego em vídeo, coisa e tal, foi um planejamento feito aqui. Certamente os ucranianos estão planejando agora a retirada aqui das tropas, é o que fala aqui o pessoal, né? Aqui para vocês entenderem onde fica a represa, está aqui a represa, bem nesse cantinho aqui. Os ucranianos então destruíram essa represa para evitar o avanço dos russos e proceder à evacuação de todas essas tropas ucranianas que estão aqui na região de Kurakhove. Não vejo outra alternativa nesse caso, né? Lembrando que esse tipo de escolha foi a decisão tomada pelos ucranianos já há algum tempo de não segurar cidades, né? Eles não estão preocupados com esse avanço russo, é um avanço minúsculo no final das contas, com uma enorme perda de tropas russas, de equipamento russo. Então, não estou dizendo que é uma coisa boa perder Kurakhove, certamente não, é uma cidade importante, mas isso está dentro do planejamento ucraniano no final das contas. A questão é, isso deve estar sendo feito para algum outro motivo, né? Essas tropas que estão
sendo poupadas disso daí, estão sendo poupadas por algum motivo, eu imagino. Bom, aqui tem uma imagem da coluna que tentou um ataque em Kurahovy e a coluna foi totalmente destruída. Essa aqui é uma coluna de blindados russos ali na direção de Kurahovy, justamente uma dessas tentativas russas de avançar ali, e os ucranianos destruindo os blindados russos nesse ataque, né? Ou seja, no final das contas, conseguiram avançar de fato. Aqui é Downy, né, aquela cidadezinha ali ao sul de Kurahovy. Os russos estão chegando na cidade, mas os ucranianos ainda estão lutando, ainda estão destruindo tanques e blindados ali, ou seja, uma grande quantidade de perda para os russos nessa tentativa de avanço ali, né? Ou seja, tanto em Kursk quanto em Kurahovy, os russos estão na ofensiva, estão tentando avançar, estão perdendo muita coisa e avançando muito pouco. Não deixa de ser uma vitória estratégica da Ucrânia nos dois lados, né? Está de acordo com os planos ucranianos aqui. Aqui um soldado russo reclamando que eles estão sendo enviados para fazerem ataques com muletas. E a ordem é para matar eles próprios e caso encontrem feridos no campo de batalha, para evitar que eles atrasem os ataques, né? E eles estão sendo atacados por drones do próprio lado se eles não continuarem movendo adiante de acordo com testemunhas, né? Então essa é a situação dos russos. Os russos feridos estão sendo mandados até com muleta para a linha de frente e não pode voltar não. Se ficar ferido é melhor ficar por lá mesmo, vai ser destruído por lá mesmo, né? Aqui tá, isso aqui aconteceu em dois russos que estavam presos num porão em Donetsk, e eles mandaram esse vídeo justamente dizendo o que estava acontecendo com eles ali, né? Então eu acho excelente esse tipo de coisa. A Rússia está realmente, claramente, no desespero com essa história, ou seja, embora possa parecer algo positivo para os russos, no final é muito mais um sinal de desespero deles, né? Aqui também tem o pessoal de vilarejos ali na região de Kursk, que são afetados pela invasão ucraniana ali, e eles pedindo para o Putin acabar com a guerra e coisa e tal. É muito curioso isso, né? Os russos não tinham nada contra a guerra, enquanto a guerra era na Ucrânia, né? Agora que a guerra chegou na Rússia, agora estão todos preocupados. Não, Putin, acaba com essa guerra aí, isso não tem vantagem nenhuma pra gente, não sei o que lá. A guerra vai acabar só quando a Ucrânia recuperar as fronteiras dela de 91, né? Não tem chance nenhuma de acabar de outra forma. Vamos dar uma olhada aqui nos mapas do Poulet Volant, lembrando que os mapas deles são mapas do dia passado, então não tem aqui nenhuma novidade. Na região de Bakhmut, Chassivyar, aqui na região de Toretsk também nenhuma novidade. Aqui em Pokrovsk, na verdade em Kurahovy aqui, a gente não vê ainda esse avanço russo aqui nessa região, mas a gente sabe que os russos avançaram mais aqui, a situação está pior do que isso, né? E aqui também, a partir do sul de Kurahovy também, a gente sabe que a situação está ruim. E você já pode ver aqui o deslocamento das tropas ucranianas em recuo, tá? Os ucranianos já estão fazendo o recuo nessa região aqui, certamente devem recuar em direção a Andrivka, não sei se a linha defensiva vai ser formada por aqui ou em algum outro local próximo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre essa situação aqui. As forças russas conseguiram conseguiu transformar a captura de Vuhledar em vantagem tática significativa para fazer ganhos ao sul de Kurahovy, né? O importante nessa frase é lembrar do termo tática, né? Ou seja, não chega nem a ser operacional. É um ganho meramente tático, uma coisa meramente de terreno, sem significância maior no contexto da guerra, né? Então, não deixa de ser uma derrota, não deixa de ser ruim para os ucranianos, mas lembra, isso está sendo feito com um propósito, está sendo feito com um planejamento maior. Uma informação interessante aqui, o pessoal falando sobre um drone que conseguiu aguentar uma carga de outro drone. Então aqui, ó, um drone está aqui, ele foi atingido por um míssil e não caiu. O drone continuou funcionando, parece que é um drone vampiro, que eles estavam usando, um Baba Yaga, e que estava usando carga dinâmica de tanque, né? Eu acho curioso isso funcionar, porque a carga dinâmica de tanque, teoricamente, é para suportar a questão de blindagem, né? Para melhorar a capacidade da blindagem, mas estão dizendo que funcionou aqui, tomara que seja realmente uma coisa positiva, né? O Just Because fala aqui sobre as perdas russas, né, de tanques, explicando que de fato, se você pegar 2022 e 2023, os tanques que os russos perderam foi mais do que compensados pelo que eles tiraram dos armazenamentos de longo prazo, né?
então não teve problema em 2022 e 2023. Mas a partir de meados de 2023 até meados de 2024, os russos começaram a perder mais do que conseguem repor. Então os russos estão perdendo tanques. Só que, como o número inicial de tanques que eles tinham era muito grande, eles ainda têm tanques mais do que suficientes, principalmente se você considerar a parte ativa da linha de frente, que é exatamente essa parte aqui entre Lima e Velika Novosilka, né? Se você reparar, os russos estão fazendo só isso, só estão agindo nessa área. Nessa área aqui, terem 1.700 a 1.800 tanques e 4.000 veículos blindados é mais do que suficiente para isso, né? Só que o problema que ele coloca aqui é que se nesse momento os russos ainda têm blindados à vontade, isso não se reflete ao longo do tempo. A curva já teve inflexão, já começou a cair. A tendência é cada vez ter menos, né? Ou seja, a tendência é a situação colapsar, segundo ele coloca aqui, em meados de 2025, início de 2026, a Rússia vai chegar num ponto crítico de falta de veículos blindados e tanques aí, né? A Rússia sabe que tem que acabar essa guerra logo, a economia também está terrível, isso que a gente está vendo, o desespero final da Rússia para tentar alguma coisa positiva, né? Bom, uma outra notícia positiva para a Ucrânia. A França anunciou que eles estão jogando no lixo todos os aviões Mirage 2000 que ele tem. Eles têm 26 funcionando e 100 que estão em armazenamento, que em tese podem ser consertados ou podem servir para peças e coisa e tal. Então, ou seja, a gente está falando de 125 aviões. É um bocado de avião, lógico, nem todos vão funcionar, nem todos vão ser recuperados, né? E também a França está dizendo que vai jogar fora, está jogando no lixo. Detalhe, a empresa de reciclagem que eles contrataram é ucraniana. Então eles vão pegar esses aviões e vão levar para a Ucrânia para transformar em sucata. Eu não sei não, hein? Eu acho que o pessoal vai transformar em sucata jogando isso em cima dos russos. É uma boa maneira de fazer a coisa funcionar. O Zelensky falou sobre negociações que eles estão fazendo com vários países da Europa e com os Estados Unidos, justamente para mais suprimento para a Ucrânia, e dentre essas coisas que ele está colocando aqui, a Ucrânia se compromete a substituir partes das tropas americanas na OTAN depois da guerra, né? Isso é uma coisa sensível, porque isso é um ponto que ajuda tanto a Ucrânia quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos porque ele não vai precisar do custo de ter tropas envolvidas, e a Ucrânia porque todo país, depois de uma guerra, sofre o problema da desmobilização, né? Você tem um monte de gente agora aqui na Ucrânia trabalhando no exército, como tropa e coisa e tal, e quando acabar a guerra, né? O que vai fazer com esse pessoal? Demitir todo mundo pode causar tumulto, pode causar problema, isso é um processo que tem que ser planejado. Uma saída para isso é botar essas tropas justamente na defesa da OTAN, e daí ir desmobilizando ao longo do tempo. É uma coisa realmente extremamente positiva para os dois lados. Tomara que essa ideia caminhe, né? Bom, o chefe da diplomacia da União Europeia, o Borrell, ele está aqui em Kiev nesse momento e prometeu ao Zelensky chegar a 1 milhão de projéteis fornecidos à Ucrânia até o final do ano, ou seja, aumentando ainda mais a quantidade de projéteis, né, de artilharia que são fornecidos pela Europa para a Ucrânia. Excelente notícia isso daí. Finalmente, a gente tem a notícia aqui de que os negociadores que estão no Rio de Janeiro para G20 estão com um impasse sobre a guerra de Gaza e da Ucrânia. Adivinha se vai ter alguma solução, se a G20 vai dar algum comunicado sobre a guerra. Podem botar comunicado sobre a guerra? Podem botar aqueles comunicados genéricos, todos desejamos a paz e não sei o que lá, e blá 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 blá. Alguma coisa que realmente resolva o problema? Evidentemente que não, não vai ter nada disso, né? Muito triste, o mero fato do pinguço corrupto querer tocar nesse ponto já é um absurdo, só pode fazer merda, não tem como fazer nada que seja positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.